O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Filho eterno do Pai, quando assume a nossa natureza humana, vai viver a nossa vida humana com todas as suas características, mas vai viver essa vida ao modo de filho, ou seja, ao modo como ele é, como ele existe desde toda a eternidade no seio do Pai. E por isso vai viver uma vida toda feita de amor, de entrega e de comunhão. Na Santíssima Trindade, se a gente reflete os nomes das pessoas, das três pessoas, a gente vê que são nomes que indicam uma relação. Nome Pai inclui o Filho. Ninguém pode dizer, eu sou pai, e dizer, cadê o teu filho? Não, não tenho nenhum filho. Então você não é pai. Então, quem diz pai, diz filho. Quem diz filho, diz pai. Todo filho é filho de um pai. E aí, de uma forma talvez menos evidente, mas verdadeira, Espírito Santo também é uma palavra relacional, porque o Espírito é o sopro que é soprado por alguém, é o sopro divino. Então, se ele é o sopro, alguém sopra esse sopro. Então, está tudo em relação. E essa maneira de ser em relação, de existir de modo relacional, de modo comunional, é também não só a forma de existir de Jesus, mas também desse primeiro núcleo, dessa primeira comunidade, que é a Sagrada Família. Ali tudo é entrega, é amor, uma entrega livre e amorosa. Maria dá o seu sim com toda a sua liberdade para o Filho, para que o Filho do Pai eterno seja seu Filho. A gente não costuma refletir nesse dogma que os primeiros cristãos se bateram tão firmemente por ele, a virgindade perpétua de Maria. Maria virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Uma verdade que a gente não reflete e que na nossa cultura nos parece até embaraçosa, não gostamos de pensar. E no entanto ela é fundamental. Por quê? Porque Deus não tirou uma gota de sangue de Maria. Respeitou ela integralmente, respeitou a sua liberdade integralmente. O modo de vinda de Cristo ao mundo não é um modo forçado pelas leis da natureza, mas acolhido na plena liberdade. Quando a gente esquece essa liberdade com a qual se acolhe a fé, aí a gente tem esse fenômeno da violência religiosa, da conversão forçada, do uso do poder, do aparato estatal para converter as pessoas. E a gente, depois de 20 séculos, estamos colhendo resultado desastroso disso, As pessoas têm horror
do cristianismo e da Igreja Católica em especial, porque veem nela não uma família que acolhe com amor, mas uma força opressora, que tira a liberdade, que quer impor aos outros as suas próprias crenças. Então, irmãos e irmãs, como é importante isso, lembrar com que liberdade Cristo contou para vir ao mundo. José também foi livre pela lei. Se a esposa ficava grávida antes de começarem a habitarem juntos, ele tinha todo o direito de repudiar ela, de abandonar, E justamente José cogitou em fazer isso, mas uma vez que ele soube qual era o presente de Deus que estava acontecendo ali, ele também foi livre para acolher Maria e para acolher o filho que era gestado no seio de Maria como seu filho. Uma acolhida livre e amorosa. Então, ali na Sagrada Família, tudo respira esse amor e essa liberdade, esse espírito de serviço ao outro, de colocar ao outro como centro. Quando os padres gregos falavam da relação dentro da Santíssima Trindade, como cada pessoa se relacionava com a outra, eles usavam a imagem de uma dança, que tinha o nome grego de perichoresis. Como é que era essa dança? O casal pegavam as duas mãos um do outro e giravam em torno um do outro. Então, o centro de gravidade na dança, o centro de gravidade da mulher era o homem, e o centro de gravidade dele era a mulher. Os dois se tornam mutuamente o centro um do outro, ao mesmo tempo, de forma simultânea. E essa é a existência e a vida em comunhão. Um coloca o outro como seu centro, um se abre a outro por amor, com liberdade, com espírito de serviço. Que diferente, irmãos e irmãs, essa vida nova, cheia de liberdade e de amor, que vive a nova criatura em Cristo, da vida do homem velho e a maneira como organiza a família, com base em relações de poder, de posse. Muitas vezes a família começa já com o pé errado, quando o casal começa a namorar, e aqui a gente tem que um pouquinho colocar a mão na consciência, as nossas famílias, como a gente acabou fraquejando e perdendo a fé e a identidade cristã, desistindo dela diante da cultura do mundo, porque os namorados já começam a viver como marido e esposa. Às vezes já vi em casas de senhoras que super católicas, super praticantes, de ir à missa todos os dias, de estarem em todos os movimentos e confrarias possíveis e imagináveis, aí compram uma cama de casal e botam no quarto do filho e dizem assim: não, aqui é para ele ficar com a namoradinha dele, porque é melhor eles ficarem aqui em casa do que em outro lugar. Uma relação que começa botando como carro-chefe a força implacável da natureza, do instinto do ser humano. Que liberdade vai existir nessa relação? Ela já vai começar debaixo do signo do ciúme, da possessividade, da paixão, que consome um ao outro. E depois a gente tem esses casais
que vivem no ciúme doentio. Um sufoca o outro com o ciúme, e depois de anos de alguém recebendo acusação dia após dia de que quer trair, de que não quer ser fiel, lá pelas tantas a pessoa diz assim: bom, já que eu sou o bandido ou a bandida no casal, então vamos fazer valer essa fama, E depois, irmãos e irmãs, relações entre os pais e os filhos, quanta possessividade, quanto espírito de posse, que sufoca, que não deixa livre. A missão dos pais é se tornarem inúteis. O objetivo, a missão da vida do pai é chegar a ser inútil para os filhos. Aí vocês podem perguntar: mas como é que eu vou fazer? Eu não quero ser inútil para um filho. Se você não for inútil para o teu filho, você nunca vai experimentar o amor dele de forma plena, porque ele nunca vai ter uma relação gratuita contigo. Ele está sempre debaixo daquele peso. Quantas vezes os filhos fogem dos pais, apesar de amarem eles, mas não podem conviver, porque basta colocar o pé na casa dos pais, começa aquela cobrança, começa aquela relação de posse, aquela pressão, aquela chantagem psicológica. Quantos pais arruinam o casamento dos filhos? 95% dos casamentos que se arruinam, a culpa é dos pais. Porque que sufocam de tal modo, e ali tem aquelas guerras dos tronos, entre a nora e a sogra, que arruinam. Como é que uma pessoa pode aguentar essa pressão? Não é possível. Então, o que existe por trás de toda essa possessividade, de todas essas relações escravas, escravizadas? Existe esse eu no centro. Eu que quero ser adorado, eu que quero ser servido, eu que quero estar no centro de tudo. Quando se coloca o eu no centro de tudo, como é que uma família pode crescer de forma sadia? Então, irmãos e irmãs, Cristo, ao vir ao mundo, nos liberta, liberta as nossas relações familiares de todas essas dinâmicas escravizadoras, porque nos faz viver a modo trinitário, a modo relacional, a modo de entrega e de amor. Ele coloca em nós o seu Espírito. A pessoa misteriosa do Espírito Santo, na arte cristã, não tem um rosto, fora algumas poucas tradições que dão um rosto para o Espírito Santo, mas em geral o rosto do Pai é pintado, é figurado como se fosse o Filho, só que um pouquinho mais velho, com o cabelo branco. O rosto do Filho é o rosto de Jesus de Nazaré, rosto divino do homem, rosto humano de Deus. Mas o Espírito Santo não tem um rosto, tem que ser representado ou pela nuvem, ou pelo dedo de Deus, ou pela pomba, que simboliza o Espírito Santo que sobrevoou sobre o batismo de Cristo. Não tem um rosto. Por quê? Porque sendo a pessoa dom, a pessoa amor na Trindade, está sempre no rosto do outro. Então, para conhecer o rosto do Espírito Santo, é preciso olhar o rosto do Pai, é preciso olhar o rosto do Filho. Então, é esse ser no outro, viver no outro, viver um no outro, que é a forma própria da vida divina, e essa vida foi derramada em nós pelo Espírito Santo, que foi infundido em nós o nosso batismo. Então, irmãos e irmãs, quando a gente fala da família de Nazaré,
não é imitar um exemplo que está na minha frente e que eu devo me esforçar, né? É descobrir que o mesmo princípio de amor, de liberdade, que faz respirar a família de Nazaré, esse mesmo princípio está em mim e foi colocado em mim, e foi colocado em nós como igreja, de modo que a gente possa viver nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa igreja, dessa mesma forma de existência do Filho que se encarnou, que tomou a nossa natureza e viveu ela como Filho amado do Pai. Peçamos essa graça nessa Santa Eucaristia que estamos celebrando.